Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês um tema de suma importância. Eu vou falar para vocês sobre o uso capião e eu vou trazer para vocês aqui algumas respostas práticas que serão muito úteis para muita gente. Vejam só, eu postei um vídeo anterior que eu falei sobre o uso capião, que é a forma adequada de você adquirir a propriedade de um imóvel cujo registro se encontra em nome de uma pessoa que você não sabe onde está, ou seja, está em lugar incerto e não sabido. E você precisa do registro desse imóvel. Nesse caso, não tem outro jeito a não ser a ação de uso capião. Tem também a possibilidade da adjudicação compulsória, mas existem casos que só há uso capião. Vejam só. Eu trago aqui para vocês algumas respostas, porque uma seguidora me fez uma pergunta. Resido no Espírito Santo, tenho um imóvel que comprei, tenho contrato, tenho IPTU no meu nome, só não tenho condições de pagar advogado e nem as taxas. Ganho um salário mínimo e meio, sou pensionista do INSS. Será que consigo gratuitamente aqui no Espírito Santo? Vejam só. E pergunta também no final: quanto tempo demora para dar início e quanto tempo demora para terminar o processo de uso capião? Vejam só, são perguntas muito comuns as pessoas fazerem, porque as pessoas querem saber quanto tempo demora um processo de uso capião. E eu trago para vocês aqui de forma prática, para vocês entenderem como funciona, como é o mecanismo, a logística de um processo de uso capião. Vejam só, eu trago aqui um processo que está tramitando aqui no estado de São Paulo e vou mostrar para vocês aqui todo o trâmite desse processo. Primeiro eu vou mostrar para vocês a petição inicial. Eu trago aqui a petição inicial, não vou mostrar a do processo porque tem os nomes das pessoas, tanto da parte requerente como dos requeridos, tem também dos confinantes, tanto os nomes como a sua qualificação, como CPF, RG, assim por diante. Portanto, eu trago aqui para vocês a mesma petição, mas sem os nomes das pessoas. E mostro para vocês como funciona a coisa. O processo de uso capião é um processo demorado, não tem dúvida nenhuma. O processo de uso capião judicial é muito demorado. Mas ele pode ser mais célere se tomarem algumas medidas no início. Quando a seguidora me pergunta aqui, quanto tempo demora para entrar com o processo? Ela fez uma pergunta muito pertinente, por quê? Porque o processo de uso capião tem alguns requisitos próprios, e esses requisitos devem ser seguidos, como a apresentação do memorial descritivo, como também a planta do imóvel. Tanto o memorial descritivo como a planta do imóvel devem ser confeccionados por um profissional, pode ser um engenheiro civil, um arquiteto ou um agrimensor. Essas pessoas têm condição técnica para confeccionar tanto o memorial descritivo como a planta do imóvel, porque são requisitos essenciais para entrar com o pedido de uso capião. Mas outra pergunta também que a seguidora faz, que não tem condição de pagar. Como fazer se não tem condição de contratar um advogado? Vejam só, aqui nós encontramos um dilema. Porque uma coisa é você adquirir um advogado pela Defensoria Pública. Geralmente, os estados fazem convênio a OAB com a Defensoria Pública. E os advogados da OAB, no local que não tem Defensoria Pública, os advogados da OAB recebem essa incumbência de entrar com processo para as pessoas carentes que não têm a condição de contratar um advogado. Mas o bom mesmo é você contratar um advogado, se tem condição. A Defensoria Pública é justamente para as pessoas carentes. Não vamos confundir carência com pobreza.
Às vezes uma pessoa pode ter patrimônio e não ter dinheiro naquele momento para entrar com ação de uso capião, e precisa. E essas pessoas, comprovando que não tem rendimento, mesmo que tenha patrimônio, o Estado está obrigado a conceder um advogado público para ele, que geralmente é um advogado conveniado. Vejam só, ação de uso capião, mesmo que seja particular, se a pessoa que está requerendo é pessoa física, é importantíssimo pedir a concessão da assistência judiciária para isentar das custas do processo. Essa isenção aqui não é sobre honorários de advogado, é sobre isenção da custa do processo, ou das custas do processo. Porque o processo de uso capião é um processo um pouco caro, que eu vou mostrar para vocês aqui o trâmite, por que demora muito, por que ele se torna um processo caro. Porque tem várias custas, taxas, que necessitam ser pagas pelo requerente. E quando se concede a justiça gratuita, por isso é importante pedir, porque assim entende a lei que a pessoa tem direito da assistência judiciária, quando não tem condição financeira para pagar um advogado, ou para pagar as custas. Mesmo você pagando advogado particular, você pode pedir isenção das custas, comprovando que você não tem rendimento suficiente para pagar as custas. Aí você pode pedir a isenção das custas, que vai de citação, intimação, edital, um monte de custas. Porém, enquanto o memorial descritivo que eu falei para vocês no início e a planta, geralmente você precisa contratar um profissional para fazer isso. Porque aqui não vai entrar nas custas do processo. A não ser que você consiga um agrimensor ou um engenheiro civil da prefeitura local, da comarca do imóvel, que possa fazer isso aí de forma gratuita. Existem alguns locais que é possível fazer isso. As pessoas de baixa renda podem conseguir essa isenção também por meio de um profissional que trabalha na prefeitura. Mas aí é uma outra coisa, porque geralmente se você for contratar um arquiteto, contratar um engenheiro civil, você vai ter que pagar para ele fazer o memorial descritivo e fazer também a planta do imóvel, para você poder entrar com a ação de uso capião. Veja bem, eu já respondi aqui para a seguidora sobre se há a possibilidade de conseguir um advogado conveniado da OAB ou diretamente com a Defensoria Pública. É possível, sim. Se não tem condição de pagar um advogado, é possível conseguir. Porém, tem esses problemas que eu falei para vocês da planta do imóvel e também do memorial descritivo. Vamos continuar. Essa planta e esse memorial descritivo é que vem mostrar sobre os confinantes, quem são as pessoas que são seus vizinhos. Nós chamamos de confinantes ou lindeiros, mas na verdade são os vizinhos. Quem é a pessoa que reside do lado da sua propriedade, que também tem um imóvel do lado do seu imóvel, nos fundos, dos lados, na frente, assim por diante. Essas pessoas, elas são chamadas. Eu vou mostrar para vocês aqui na petição, vou mostrar desde o início. Aqui aparece a petição de uso capião, como vocês podem ver. Se quiser, pode dar uma pausa e analisar com calma. Vem aqui o pedido de justiça gratuita. Isso aqui eu tirei do processo da ação de uso capião. Aqui vem mostrando sobre o imóvel, a aquisição do imóvel. Vem mostrando sobre a descrição do imóvel, tem que descrever o imóvel. Vem mostrando aqui também sobre os confinantes, como vocês podem ver. Os confinantes aqui são os vizinhos, aqueles que têm também um lote do lado do seu. Esses serão citados também para comparecer em juízo ou na própria citação falar que não tem interesse. Nesse processo que eu estou trabalhando, tem 3 confinantes, como vocês podem ver.
São 3 confinantes nesse processo. Dentre esses 3 confinantes, 2 foram fáceis de ser localizados. Mas tem um confinante desse aqui que já está enrolando por 2 anos e não conseguimos citar esse confinante. Porque os juízes, às vezes, eles pegam em detalhes pequenos e acaba atravancando o andamento do processo. Mesmo sendo um processo, uma aquisição antiga, mesmo assim o juiz vem segurando, porque eles entendem que os confinantes também possam ter interesse. Mas já ficou demonstrado que esses confinantes aqui não têm interesse. Mas mesmo assim, o último confinante aqui, o juiz vem segurando. Já pedi para citar para o oficial de justiça, já pedi para citar por carta. A carta foi recebida pela esposa desse confinante. Mesmo assim, o juiz não concedeu, não concordou que a citação tenha sido válida. Aí eu pedi para citar para o oficial de justiça. O oficial de justiça esteve por 3 vezes no local, não conseguiu encontrar o confinante. Veja por que o processo de uso capião é um processo que não tem como você falar quanto tempo pode durar. Esse processo foi distribuído, vou mostrar para vocês aqui a data da distribuição. Esse processo foi distribuído em 2018, como vocês podem ver aqui, no dia 17 de julho de 2018. E esse processo continua ainda faltando algumas citações. Tudo isso porque você não consegue encontrar as pessoas que estão sendo citadas. Os réus aqui já foram esgotadas as citações. Não foram encontrados mesmo. Aí vai ser citado por edital. Uma vez citado por edital, o juiz vai nomear um curador especial para apresentar uma defesa técnica pelo réu. Apresentando essa defesa técnica, o juiz se convencendo que realmente já esgotou, aí o juiz vai fazer novamente mais um edital para verificar se tem algum interessado também nesse processo. Uma vez exaurindo qualquer possibilidade de interessado no processo, o juiz vai declarar por sentença a propriedade para o meu cliente. Só aí vai ser declarado essa sentença, e essa sentença vai ser levada ao cartório de registro de imóvel e vai ser registrada essa sentença como o meu cliente é proprietário daquele imóvel, e ele passa a ser proprietário do imóvel. Eu vou mostrar para vocês aqui porque demora também. Vejam só. Desse lado esquerdo aqui, como vocês podem ver, é o andamento do processo. E aqui tem todas as petições que foram juntadas nesse processo estão aqui. E todos os despachos dados pelo juiz também estão aqui. Como vocês podem ver, o movimento tem várias petições, várias citações, várias cartas foram expedidas, como vocês podem ver aqui, ó, nas folhas 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Tudo foram cartas de citação. Aí aparece aqui também o edital. Aí veio aqui também outras citações, as devoluções das cartas por AR. Algumas cartas dessas foram positivas, outras foram negativas. E aí continua o suplício tentando localizar os confinantes. Mais várias cartas, aqui vários ARs também. Aqui aparecem mais cartas, como vocês podem ver. Aqui aparecem as devoluções. Tudo isso é que vai atravancando a ação de uso capião. Portanto, não tem como o advogado falar para um cliente
que o processo de uso capião pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Pode demorar mais, como pode sair rápido. Eu já tive um processo de uso capião que saiu muito rápido. Aconteceu que foi localizado o réu, e o réu manifestou que não tinha interesse nenhum. E o juiz mandou para o cartório para o cartório registrar. Mas tem casos que é muito demorado. Agora, o que acontece? Precisa entrar com o processo de uso capião. Porque uma vez, quando você entra com o processo de uso capião, você estará livre de outra pessoa entrar com o processo de uso capião. Porque às vezes, quando aquela pessoa vendeu para você aquela posse, vendeu também para outras pessoas. E aquele que entrar primeiro com o processo de uso capião é que vai adquirir a propriedade definitiva. Portanto, respondendo aqui para minha seguidora, resumindo, se você não tem condição financeira de contratar um advogado, você pode realmente procurar a Defensoria Pública ou procurar a OAB do seu estado, do seu município, que a OAB vai te informar de como fazer. Sobre as taxas, eu acho que, não sei se ficou claro no vídeo, que o vídeo ficou um pouco longo, mas você pode também requerer isenção das taxas. Porém, como eu falei para você também sobre o memorial descritivo e a planta, se você não conseguir na prefeitura que um engenheiro, um agrimensor faça gratuitamente, você terá de contratar um profissional para fazer isso. Aí você pode fazer orçamento com vários profissionais para verificar o que faz mais barato. Geralmente os advogados que trabalham nessa área, eles conhecem os profissionais que fazem memorial descritivo, que fazem as plantas e que às vezes possa fazer por um preço melhor. É o que eu tenho para falar para vocês sobre a ação de uso capião, respondendo aqui a minha seguidora, que é um processo que não tem como dar uma previsão de quanto tempo demora. É muito temeroso você falar para um cliente que um processo de uso capião pode sair rápido. Pode sair e pode não sair. Portanto, a importância é entrar com o processo de uso capião. Agora, para você entrar com o processo de uso capião e ter certeza que ele vai sair um pouco mais rápido, é importantíssimo você entrar com todos os documentos já na petição inicial. Quando você vai distribuir um processo de uso capião, é importantíssimo que, além dos documentos essenciais, os documentos pessoais das pessoas envolvidas no processo, você deve apresentar também as certidões, apresentar os IPTUs, apresentar certidões negativas de dívidas dos IPTUs e apresentar a planta e o memorial descritivo. Porque se você não apresentar a planta e o memorial descritivo, o processo também não vai andar. É o que eu tenho para falar para vocês. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Não se esqueça de inscrever no meu canal. Eu sou o Dr. João Nilson Damasceno, sou advogado aqui no estado de São Paulo. Eu trabalho nessa área há 25 anos e faço vídeo jurídico para vocês. Não se esqueça também de dar o seu like para receber notificações de outros vídeos e fiquem todos com Deus.